Pouca gente fala sobre isso, mas antes da Segunda Guerra Mundial explodir na Europa, o mundo já vivia um colapso sem precedentes. A Grande Depressão, um período de desespero econômico que começou nos Estados Unidos, mas rapidamente se espalhou, deixando milhões de pessoas desempregadas, famintas e sem esperança. Hoje, vamos entender como esse evento moldou o século XX, afetou a vida de milhões e, de certa forma, preparou o terreno para o conflito mais destrutivo da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Como tudo começou? O estopim da Grande Depressão foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, conhecida como o Crash de 1929. Nos anos 1920, os Estados Unidos viviam uma época de grande prosperidade, chamada de os Loucos Anos 20, ou Roaring Twenties. O consumo era frenético, as indústrias produziam como nunca, e a Bolsa de Valores parecia uma máquina infalível de ganhar dinheiro. Mas essa aparente bonança escondia graves problemas. Créditos fáceis, especulação desenfreada e uma superprodução que não tinha para quem vender. Quando a confiança começou a cair, em outubro de 1929, milhões de investidores correram para vender suas ações, derrubando os preços de forma catastrófica. Em apenas alguns dias, fortunas desapareceram, bancos faliram e o sistema financeiro entrou em colapso. A economia desaba. Desemprego, fome e desespero. A quebra da bolsa foi apenas o começo. O que se seguiu foi uma cadeia de falências, desemprego em massa e fome. Só nos Estados Unidos, mais de 13 milhões de pessoas perderam seus empregos. Famílias inteiras ficaram desabrigadas, formando acampamentos improvisados chamados de Hoovervilles, em referência ao presidente Herbert Hoover, visto como incapaz de resolver a crise. A fome se espalhou, bancos fecharam suas portas e milhões perderam todas as suas economias. A imagem das longas filas de pessoas esperando por um prato de sopa virou o símbolo da Grande Depressão. Efeitos globais. A economia mundial, já interligada, não demorou a sentir os efeitos. Países que dependiam das exportações para os Estados Unidos viram sua demanda desaparecer. A Europa, ainda se recuperando das cicatrizes da Primeira Guerra Mundial, mergulhou novamente em crise. O comércio internacional despencou e políticas protecionistas, como a tarifa Smoot-Hawley nos Estados Unidos, agravaram ainda mais a situação. Ao invés de cooperar, as nações passaram a proteger seus mercados, sufocando a economia global. O impacto psicológico. A Grande Depressão não foi apenas uma crise econômica, mas também uma crise psicológica. A confiança no sistema capitalista foi abalada profundamente. Milhares de pessoas que tinham acreditado no sonho americano agora estavam quebradas e desesperadas. O economista britânico John Maynard Keynes, um dos grandes pensadores da época, escreveu que o capitalismo sem regulamentação estava fadado ao fracasso. Suas ideias, conhecidas como keynesianismo, ganharam força, propondo que o Estado deveria intervir na economia para evitar novos colapsos. A ascensão de regimes autoritários. Em meio ao caos econômico, muitos países buscaram soluções radicais. Na Alemanha, por exemplo, a crise agravou ainda mais a situação deixada pela Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, que impunha pesadas indenizações. A hiperinflação já havia devastado o país na década de 1920. Mas foi a Grande Depressão que abriu de vez o caminho para a ascensão de Adolf Hitler e do Partido Nazista. O desemprego em massa e o desespero popular criaram terreno fértil para discursos extremistas, nacionalistas e autoritários. Na Itália, o fascismo de Benito Mussolini se fortaleceu. No Japão, o militarismo ganhou espaço, com políticas expansionistas, agressivas que mais tarde resultariam em invasões como a da Manchúria e, posteriormente, o ataque a Pearl Harbor. O New Deal, uma tentativa de reerguer os Estados Unidos. Em 1933, Franklin D. Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos e implementou o New Deal,
uma série de políticas públicas com o objetivo de recuperar a economia e proteger os mais vulneráveis. Foram criados programas de obras públicas para gerar empregos, regulamentações financeiras para controlar o mercado e sistemas de seguridade social. Embora o New Deal tenha atenuado parte dos efeitos da crise, a recuperação completa só viria anos depois, impulsionada por outro evento trágico, a Segunda Guerra Mundial. A Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Conexão inevitável. Grande Depressão foi um dos principais catalisadores da Segunda Guerra Mundial. A crise econômica global gerou instabilidade política, facilitou a ascensão de regimes autoritários e destruiu a confiança nos sistemas democráticos tradicionais. Sem a Grande Depressão, talvez o Partido Nazista nunca tivesse chegado ao poder e a Alemanha não teria iniciado sua campanha expansionista. Além disso, o próprio esforço de guerra, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, acabou sendo o motor definitivo para a recuperação econômica. Indústrias foram reativadas, empregos gerados e, paradoxalmente, a guerra acabou com a depressão. Lições da Grande Depressão. Um alerta para o futuro. Grande Depressão deixou lições valiosas que moldaram a política e a economia do mundo todo. A necessidade da intervenção estatal em momentos de crise, a importância de regulamentar o sistema financeiro, os riscos das políticas protecionistas em um mundo globalizado. Mais do que isso, mostrou como uma crise econômica pode gerar instabilidade social e política, abrindo espaço para regimes autoritários e conflitos. A Grande Depressão foi, de certa forma, um inferno econômico. Não houve bombas, mas houve fome. Não houve exércitos, mas houve milhões de derrotados, arrasados pelo colapso de um sistema que parecia infalível. E, como vimos, ela não ficou restrita aos bancos de Wall Street, mas se espalhou como uma sombra sobre o mundo inteiro, moldando destinos, destruindo sonhos e, infelizmente, preparando o palco para a Segunda Guerra Mundial. Hoje, quando olhamos para a história, percebemos que entender o passado é essencial para evitar que os mesmos erros se repitam. Afinal, como disse o filósofo George Santayana, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Se essa história te fez refletir, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa conhecer essa lição e se inscreva no canal para mais conteúdos que mostram como o passado molda o nosso presente. Até a próxima!